Apocalipse 14, verso 13 apenas, diz assim a palavra do Senhor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Meus queridos irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que trata de uma resposta a uma igreja que estava em constante sofrimento. É uma resposta às tamanhas atrocidades ocasionadas pelo Império Romano na época. Sabemos que João, o apóstolo, está aqui sofrendo na ilha de Patmos. E muitos irmãos, muitas irmãs, pessoas simples, estavam perdendo os seus parentes de diversas formas. E então, João, orando ao Senhor, no dia do Senhor, foi arrebatado em espírito e ele recebe uma visão extraordinária de Cristo e sua história e sua palavra. A revelação é sobre Jesus, sobre quem é o Senhor e como o Senhor comanda a história do seu povo sobre toda a eternidade. Aqui no livro de Apocalipse, que trata dessa bendita revelação do presente, do passado e do futuro do seu povo, trata-se de muitas questões que a vida humana cotidiana, ou a vida humana dos crentes comuns que estavam passando na época, está tratando de temáticas e que muitos ainda tinham certas dúvidas, o que acontecia com aquelas pessoas que eles estavam vendo a morrer, a padecer tamanhos sofrimentos. Então, Apocalipse, ele é escrito em 7 fases ou 7 ciclos, conforme nós expomos aqui esse livro no ano de 2021 e parte de 2022, como tratamos ali, como é que se lê esse bendito livro. Ele foi escrito de forma cíclica, ou seja, 7 fases, 7 repetições da história de Cristo com o seu povo, mas não repete da mesma forma, repete de formas diferentes, com símbolos diferentes, com formas diferentes. E assim eu comparo a visão que João tem de Apocalipse, é que a história da igreja, por exemplo, como se fosse esse prédio aqui, esse templo. Você ver esse prédio por fora, pela frente, você tem uma visão dele, mas é o prédio da igreja do Prado. Quem olha pela lateral, pela Rua Santa de Virges, vai ver o mesmo templo, só que numa parte diferente. Quem olhar por trás, pelo terreno da rua de trás, vai ver a parte de trás do mesmo templo. Quem olhar por cima, pelo drone, um helicóptero, sei lá, vai ver o templo, porém, por cima, o seu telhado e o seu formato quadrático. Também quem olhar por esse lado aqui, vai ver uma parte dele. É assim que Apocalipse foi escrito, a história de Cristo com o seu povo, nos 7 ciclos de repetições, sendo visto pela frente, por cima, por trás, pelo lado, pelo outro. A história com várias facetas, visões diferentes. Então, quando chegamos no capítulo 12 ao 14, é um ciclo, é o 4º ciclo da história de Cristo com o seu povo. Ele começa falando da mulher vestida do sol e vai culminar aqui na vindima, na punição dos ímpios, ou seja, ele vai mostrar do mais polêmica, a mais polêmica fase de Apocalipse é esta, do 12 ao 14,
porque o capítulo 13 é justamente o das bestas que sobem do mar e a besta que sobe da terra. E uma delas é que carrega aquele símbolo da marca do seu nome, ao símbolo também do 666. Então é muito polêmico, eu não vou entrar nesse mérito, porque estamos nos detendo aqui nessa última parte desse ciclo, ou dessa fase do livro de Apocalipse. Aqui no capítulo 14, ele está descrevendo 7 anúncios aos vencedores da besta, 7 vozes, 7 clamores, anúncios de anjos ao povo de Deus vencedor. Primeiro anúncio, ele trata de Cristo e seus vencedores, está do verso 1 ao 5. Eu já preguei aqui uma vez, do verso 1 ao 5. O segundo anúncio é do Evangelho eterno, que é o versículo 6 e o 7. O terceiro anúncio é a queda da grande Babilônia. É interessante que esse versículo 8, que é a queda da grande Babilônia, ele já fala no ciclo aqui, falando do sistema pecaminoso deste mundo, a grande Babilônia, que aqui na época de João é o Império Romano e todas as suas atrocidades pecaminosas. E é interessante que somente no próximo 2 ciclos depois, a partir do capítulo 17, 18, é que vai ser lá o 6º ciclo e que vai se detalhar quem é essa grande Babilônia, que é lá a grande meretriz e tal. Está vendo que Apocalipse ele fala aqui, mas ele só vai explicar lá na frente o que é aquilo. Então ele não vai explicar aqui o que é essa grande Babilônia, ele vai explicar no 17 e no 18. Então não precisa abrir até lá, só estou pontuando. O 5º anúncio é as bem-aventuranças dos santos, que é o versículo que nós estaremos expondo nessa noite. Mas para adiantar aqui o 6º anúncio, ou aí ele vai chamar aqui em algumas traduções aí, ou títulos, vai chamar de a ceifa. O 6º anúncio é a colheita do trigo, ou seja, a colheita dos servos de Deus, simbolizando aqui a volta do Senhor Jesus, carregando para si os seus santos, os crentes em Cristo Jesus. Também aqui no 7º anúncio, é aqui ele conta sobre a vindima, ele fala do esmagar das uvas, ele está anunciando, pré-anunciando a condenação eterna dos ímpios. Então, os ciclos de Apocalipse, ele conta o início da história de Cristo com o seu povo e finaliza. Sempre é assim, nas 7 vezes, porque Apocalipse, irmãos, o mundo se acaba 7 vezes. Então o mundo não vai se acabar 3, 4, 5 vezes, é uma vez só. Está sendo contada de formas com símbolos diferentes, tá bom? Então, dito isto, o que podemos ver aqui nesse 5º anúncio, ou como subtítulo aqui na sua Bíblia está a 4ª voz, porque a pessoa da sociedade bíblica começa a contar os anúncios a partir do verso 6. Mas nós identificamos aqui, por vários estudiosos, que são 7 anúncios. E vamos expor aqui o 5º, em que ele diz, então ouvi uma voz do céu, dizendo, escreve. Queridos irmãos, essa voz, nesses 7 anúncios que há aqui, a única vez que é o Espírito falando é nesse versículo 13, ou seja, a voz que João está ouvindo não é a voz de um arcanjo, não é a voz de um homem, não é a voz de um anjo qualquer, é a voz do Espírito Santo anunciando para confortar a vida dos irmãos que estavam perdendo os seus entes queridos, que ele mesmo está anunciando
comunicando, mandando João escrever, porque o termo escreve está no imperativo, ele está mandando registrar, porque o Senhor estava pensando também na história do seu povo até o fim dos séculos. Então nós fomos abençoados com esse registro, com essa voz de trombeta, com essa voz de muitas águas, que o Senhor nos fala para a nossa segurança. Ou seja, ele comunica que bem-aventurados. No livro de Apocalipse, há 7 bem-aventuranças. Essa daqui é a segunda bem-aventurança. A primeira, mais conhecida, é lá no início: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem a palavra desta profecia. E a segunda bem-aventurança é esta daqui. Por que que ele está dizendo bem-aventurados? O significado desse termo você conhece, significa feliz. Mas de onde vem isso? Significa que é alguém exultante por aquilo que é eterno, porque essa palavra, a princípio, ela tinha uma raiz que significava ser rico, ser abastado, estar próximo dos deuses. Isso Platão, Aristóteles, os mestres aí, os filósofos da era do grego clássico, eles tinham essa palavra bem-aventurança em grego como alguém que está muito próximo daqueles deuses do panteão greco-romano. E aqui em Apocalipse, segundo Clemente de Roma, um apologista, um crente no Senhor, um dos pais da igreja, ele diz que o termo bem-aventurados era usado para indicar a felicidade daqueles seres que mais estão perto de Deus. Está escrito no seu livro de Clemente de Roma, no capítulo 35, verso 1, que assim é um dos pais da igreja que escreveu a respeito de Apocalipse, falando da vida do apóstolo João. E assim, queridos, essa bem-aventurança, nós devemos entender que aqueles que estão dormindo no Senhor, aqueles que estão sendo chamados para serem recolhidos pelo Senhor, eles sim são bem-aventurados. Deus resolveu conduzi-los para a glória, e assim nós não perdemos a pessoa, nós apenas damos um até breve e não um adeus eternamente, mas sim que daqui a pouco estaremos juntos com o Senhor, juntos celebrando ao Deus eterno. Então, aqueles que estão mortos, aqueles que transcenderam as portas da morte, eles passaram a estar muito mais contentes, felizes por estarem na presença de Cristo, do nosso Senhor. É motivo de tristeza para o nosso coração, porque a presença de um ente querido, a presença de um irmão, significa comunhão, felicidade, significa bem-aventurança entre os santos, entre nós uns com os outros, porque edificamos e crescemos uns com os outros. Por isso sentimos falta de algumas pessoas, por isso sentimos duramente a perda, mas temporária. Aqui o texto continua dizendo que bem-aventurados os mortos, os que morrem, ele classifica os que morrem desde agora, morrem no Senhor. A expressão aqui, queridos, em grego, ela significa os que estão morrendo no Senhor. Isso indica a condição de todo crente, ou seja, todos nós devemos estar atentos, sabendo que a qualquer momento nós podemos nos deparar com a realidade da morte de alguém. Nós estamos morrendo a cada dia.
quando uma pessoa nasce, por causa do pecado que há em nós, estamos automaticamente em fase de morte. O cristianismo leva em si, sobre seus ombros, uma filosofia de morte. Porque por exemplo, aquele que quer seguir Jesus, deve morrer primeiro para si mesmo, para viver para Deus. E então, esse assunto, ele não pode ser ignorado em nosso meio. É um assunto doloroso, porque nós geralmente entendemos errado a maneira como Deus faz essas coisas. Acabamos de ouvir do nosso irmão que acabou de cantar, que Deus opera em todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Então, isso significa, corroborando aqui com esse texto de Apocalipse, que coisas boas e coisas más vão ocorrer para o bem. E o texto lá de Romanos confirma, dizendo no versículo 29, para o bem daqueles que chamados segundo o seu eterno propósito, e aos que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Quando um crente no Senhor atinge uma maturidade espiritual, e assim atinge uma estatura parecida com Cristo, o Senhor o chama para si. Porque o próprio texto de Romanos confirma que aqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito, ao que dantes conheceu, também os predestinou conformes à imagem de seu Filho. Então, quanto mais parecido com Cristo, mais próximo de encontrar o Senhor você estará. Então, esse é o processo de santidade, onde Deus opera em nós esse privilégio, essa graça de podermos sermos santos no mundo corrompido, e assim o Senhor conduzir o seu povo para as mansões celestes em tempo oportuno. Meus queridos irmãos, aqui o texto nos confirma que nos evangelhos seguir Jesus é uma disposição de morrer pela causa dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz, queridos, é um processo de morte, é um processo de entrega, é um processo de viver para o Senhor, quer pela vida, quer pela morte. Então, em todo o livro de Apocalipse, o martírio é uma vitória, um triunfo sobre Satanás, mediante a participação no sofrimento de Jesus. Morrer no Senhor significa permanecer fiel até o fim. Então, todos os que morrem em Cristo são bem-aventurados, são mais do que felizes. Digo para você, pelo menos a última vez que estive pregando no velório, foi uma pessoa que não era evangélica, era católica, não praticante, e a família da pessoa, uma parte da família me chamou, e a outra parte da família chamou um padre. O padre chegou lá, fez todas as rezas, sem compromisso nenhum, e foi embora rapidamente. Aproveitei aquele momento, estava lá a imagem de Jesus crucificado, porque os católicos usam a imagem, do crucifixo, mas, para minha alegria, além da imagem de Cristo crucificado,
bem em cima do caixão, atrás do caixão. Na parede do local, que não era numa igreja, era no cemitério, tinha uma cruz vazia. E passei a mostrar a realidade da morte como o túmulo vazio, com a cruz vazia. Ou seja, a realidade da morte, apesar de Cristo ter padecido, ter sofrido tamanha experiência, ele não está naquela condição de morte, porque a promessa é, com a cruz vazia, a promessa é que apesar da morte, há uma ressurreição no porvir. Há um privilégio gigantesco dos crentes do Senhor poderem participar desse fato histórico que vai abalar as estruturas da terra, vai abalar todas as instâncias da sociedade, que é o retorno glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sim vai estar derrotando a morte de uma vez por todas. Então assim, queridos, morrer por Cristo é lucro, é ganho. Abramos a Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, versos 20, 21, 22 e 23. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, capítulo 1, versículos 20, vai dizer assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Verso 23. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus queridos irmãos, isso aqui é o pronunciamento de alguém que tem convicção a quem está servindo. Está servindo aquele Cristo que morreu e ressuscitou, está aguardando-nos nas mansões celestes, mesmo que esse assunto, mesmo que essa situação nos abale psicologicamente, mas não devemos estar abalados espiritualmente, porque é um assunto real. Ele está aqui preso em Roma, escrevendo aos Filipenses, e Filipenses é a carta da alegria, onde Paulo expressa alegria no Senhor, mesmo em face da morte, mesmo sujeito a qualquer momento ser decapitado, mesmo atravessando circunstâncias complicadas. Ele mostrando aqui que é incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. Mas se é para estar aqui ainda, é para dar frutos para a glória de Deus. Então, se você ainda estar aqui experimentando essa fase de vida terrena, é para você viver para a glória de Deus. É para você se entregar-se por inteiro a Cristo. É para você se envolver nas coisas do Senhor, na vida do Senhor, na cruz de Cristo Jesus, e se entregar dia após dia, porque o Senhor me chamou para viver para Ele, para todo sempre. E a realidade da morte vem, mas vem com muita certeza. E isso não é um conto de fadas.
Isso é uma real circunstância. Falei aqui, logo no início, na introdução, que é um assunto difícil, porque nós já passamos por essa circunstância. Lembro daquela noite em que estávamos numa quinta-feira dando doutrina aqui na igreja e as dores sobrevieram sobre a minha esposa e fomos ao hospital, e naquela semana a nossa primogênita havia nascido e passamos aqueles dias de terrível aflição, crendo que o Senhor faria a sua vontade, mas aprove ao Senhor promovê-la para as mansões celestiais, e isso com dores no peito, no coração, na nossa vida também estivemos muito abatidos pelas circunstâncias que nos sobrevieram, porém não suficientes para negarmos ao Senhor e dizer: não quero mais servir a Deus. Pelo contrário, o Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu ânimo para perseverar, para progredir, para testemunhar o que Ele fez em nosso interior, em nossas vidas, porque Ele sim está no comando de nossa história. E assim, meus queridos e amados irmãos, diante dessa realidade terrível, ele classifica aqui como aqueles que morrem no Senhor. Aqui ele não está falando do sono da morte, não existe sono da morte, é uma doutrina herética ali dos adventistas, dos testemunhos de Jeová, dos mormons. Não existe esse negócio de que a pessoa morreu e agora ela está dormindo, o espírito dela está dormindo. Não, ela está com o Senhor. Lembra lá do que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Falou lá para aquele ladrão na cruz. Lembra lá de Apocalipse capítulo 6, verso 11, em que os mortos, os mártires, estão diante do altar do Senhor, clamando a Ele. Então, não existe o sono da morte. Os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro. Deus deu o privilégio de aqueles que já partiram, de quando Cristo voltar, se ainda em nossa época, em nosso tempo, eles ressuscitarão primeiro. Eles terão a primazia de ter o corpo glorificado, de estar com o Senhor completamente primeiro, e nós que estivermos vivos estaremos também sendo com o corpo glorificado e subiremos depois dos nossos queridos irmãos que partiram primeiro. E assim, meus irmãos, ele continua dizendo que sim, diz o Espírito, para que descansem. A ideia de descansar no Senhor estabelece um contraste marcante entre o tormento dos descrentes, que não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Aqueles que dormem no Senhor, aqueles que foram chamados para viver com o Senhor, eles estão assegurados de que estão aguardando a ressurreição. Aqueles que foram chamados pelo Senhor estarão com Cristo, estarão completamente na eternidade. Agora, aqueles que não receberam o Senhor Jesus, ou aqueles que se desviaram da fé, aqueles que abandonaram o Senhor, aqueles que ainda não confessaram a Cristo, o que lhe resta é o fogo eterno. Então, depois da morte, não tem escapatória, não tem purgatório. Depois da morte, segue-se ao juízo, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. É assim que a Bíblia trata a respeito dessa circunstância. Entrar no descanso eterno, onde haverá eterna satisfação, prazer e adoração ao Deus triuno.
Queridos e amados irmãos, existe uma felicidade eterna que está nos aguardando e que isso deve alegrar o nosso coração. Eu devo estar triste, como eu estive triste num velório de um descrente, de um ímpio, em que a mãe, tia, todos desesperados, se jogaram até dentro da cova, queriam morrer enterrados junto com aquele jovem. Desespero total, porque partiu sem Cristo. É uma realidade que é certeza. Não duvide. Então a hora de confessar a Cristo Jesus é hoje. Chega de ser um falso crente. Chega de ter uma vida dupla. É um crente aqui, mas fora é um ímpio. Chega de ficar tapeando a igreja, os irmãos, enganando as pessoas. Assuma a verdadeira identidade em Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Uma pergunta que eu faço a alguns aqui: o que é que te traz aqui? Por que você vem para a igreja? Será que é porque um parente meu pai, minha mãe, minha avó, meu pai, meu filho, não sei, eu vou para a igreja por causa deles? Será que é porque o pai e a mãe? Qual a sua motivação de estar em Cristo? Qual é a sua motivação de estar na igreja? E a sua vida lá fora? Aqui é muito fácil. Graça e paz, Pai do Senhor, Jesus te abençoe. E vamos cantando, pregando, e levantando a mão, e se ajoelha, e ora, e vai. Você não engana a ninguém, porque o Senhor está contemplando a sua vida lá fora, cada passo da sua jornada. Então, se retrate com o Senhor. Ele conhece a sua vida, a sua história. Eu não sei da vida particular de ninguém. Eu sei que o Senhor me salvou, o Senhor restaurou o meu viver para pregar a sua palavra, anunciar que Ele está vindo, que Ele vem com poder e grande glória, pois vencendo, vem Jesus, como cantamos essa noite. Meus queridos e amados irmãos, aqui nesses versículos, o crente ele descansa, ele não entra numa tormenta. Ele descansa do quê? Ele descansa do esforço exaustivo da vida cristã. O Espírito diz aqui, para que descansem das suas fadigas. Esse descansar das fadigas é o descanso de um esforço exaustivo na vida. A vida de um verdadeiro crente é uma vida de muito trabalho, de muito esforço para viver para o Senhor. Por quê? Porque nos deparamos com a vida lá fora, a vida no trabalho, a vida na faculdade, a vida na vizinhança, a vida com os amigos, a vida na igreja, a vida com os parentes, os filhos, as tentações, as provações, as crises na família, finanças, etc, etc. Todas essas coisas, em todas essas coisas, nós temos esse cansaço espiritual de batalhar contra essas coisas que combatem contra nós, que querem nos derrubar. Portanto, a vida de um crente verdadeiro é uma vida de muito trabalho, de negar
ao pecado, de dizer não à iniquidade, porque a nossa natureza pecaminosa quer praticar o pecado. E aí, essas fadigas que o texto está dizendo, é esse trabalho árduo, que é difícil ser crente numa geração tão densamente corrompida. De todos os lados, na política, na sociedade, no trabalho, nas escolas, faculdade, as ideologias pervertidas, todas essas coisas que estão acontecendo, nos dão uma canseira de estar combatendo a essas atrocidades que acontecem pelo mundo. Então, o meu chamado é dizer não a essas coisas e dizer sim para Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, meus irmãos, os trabalhos na igreja, o testemunho cristão no cotidiano, a vigilância quanto às tentações e falsos profetas, e não desanimar na fé, etc., são representações palpáveis de uma vida dedicada ao Senhor, e consequentemente gera cansaço em nossa vida. E por isso o Senhor diz para aqueles que já partiram no Senhor: descansem das suas fadigas. O Senhor dando esse descanso eterno. E conclui dizendo: pois suas obras os acompanham. Ou seja, os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras. Não é porque fez alguma obra, porque vai para o céu. Mas os mortos em Cristo levam as suas obras para o céu. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Elas não abrem o nosso caminho para o céu, mas nos acompanham no céu. Não ficaremos sem recompensa. Está vendo todo o trabalho, todo o esforço? Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho, da vossa fadiga, do vosso esforço que está se fazendo para Ele. Como diz lá em Hebreus capítulo 10, o que fazemos por Deus será aquilo que receberemos dEle, pois Ele nos julgará segundo as obras que Ele nos deu para fazer, para a glória do nome dEle. Então, queridos, as recompensas eternas acompanharão os que se dedicaram ao Senhor com todo o seu ser. Suas obras de fidelidade demonstradas na permanência leal a Cristo e na manutenção de um testemunho ativo, irão tornar-se suas recompensas eternas. E naquele dia, quando você partir para o Senhor, tenha a plena certeza de que é o Senhor quem recompensa, é o Senhor quem traz ao gozo eterno, a alegria de estar com Ele por toda a eternidade. Que assim a sua santa e poderosa e bendita palavra possa causar um efeito necessário na sua jornada, na sua caminhada, na sua trajetória, e medite, porque esse texto aqui está aqui para ser pregado, para ser falado. Esse texto está aqui por causa dos vivos, as pessoas que ainda estão aqui presenciando, observando, vivendo, para terem a certeza de que o Senhor é quem opera na vida e na morte de alguém. E que o Senhor aplique no seu coração, que você amadureça, mesmo em face da morte de alguém, mesmo diante das atrocidades da vida que ocorrem no dia a dia. Que você não encare a morte como um peso, mas sim como um até breve, que o Senhor já resolveu isso na cruz
e no túmulo, ressuscitando dentre os mortos, comunicando que há uma ressurreição no porvir. Que Jesus te abençoe grande e poderosamente.